Jesus amigo, nós te agradecemos por esse momento, onde nós possamos, Senhor, nós humanos e a equipe espiritual, juntamente conosco, nesse trabalho, envolvendo a cada um, dando a todos nós condições de aprendizado para que nós possamos melhorar dia a dia o nosso conteúdo interior. E nós, por esse motivo, te agradecemos e te pedimos, Senhor, envie sempre esses mensageiros que nos dão intuições melhores a cada dia, para que possamos ter a certeza de aprender cada vez mais. Muito obrigada por esta noite, muito obrigada por tudo, que assim seja. Obrigado, Maria de Lourdes, pela oração. Obrigado a todos que estão aqui conosco, os presentes aí neste encontro de estudo, e a todos aqueles que acompanham posteriormente aí pelos grupos da Fraternidade Espírita, do WhatsApp e do YouTube. Nosso agradecimento a todos e o desejo de que as nossas reflexões, as nossas discussões, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos sejam compartilhados e sejam proveitosos para todos os que pretendem acompanhar conosco o desenvolvimento dos assuntos que nós tratamos aqui. Vamos continuar o assunto da semana passada, que ficou pendente aí da gente, de algumas avaliações mais positivas, né? Mais esperançosas a respeito do preconceito, e nessas dois encontros, semana passada e hoje, tratando nós aqui do preconceito contra mulheres, do que hoje se chama misoginia. Nós, na semana passada, falamos a respeito de várias questões históricas. Fomos lá atrás, desde a lenda da criação do mundo, de Adão e Eva, né? Das circunstâncias em que trata um e outro personagem dessa história, simbolizando homens e mulheres que encarnaram no planeta desde os primeiros tempos, né? E ali, na forma na narrativa, na forma de contar essa história, essa lenda, já existia, e está lá escrito, né? Nós acompanhamos, nós todos podemos ver, uma maneira, hoje podemos chamar assim, absolutamente misógina, de tratar essa relação, de como Deus trata o homem e a mulher. E nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que para Deus, filhos, filhas, né, que esse filhos e filhas só existe na nossa perspectiva terrena, humana, da biologia do ser que encarna no planeta, mesmo aqueles desencarnados mantêm essa contextura vinculada a esse momento da evolução do espírito humano. Mas o espírito, então já vamos começar por aqui, já acrescentando àquela história, nós sabemos que o espírito não é criado macho ou fêmea. O espírito surge como uma individualidade que não está vinculado a um corpo físico feminino ou masculino. Da mesma forma, a
após esse período desse desenvolvimento, desse crescimento, um espírito puro, aquilo que a teologia cristã, desde a antiguidade, chama, desde os primeiros séculos do cristianismo, chama de anjos, ou mesmo antes de Cristo, não está vinculada ao sexo, né? Então, a gente empresta essa palavra anjo como designando um espírito de qualidades morais superiores, um espírito puro, para nossos amigos espirituais. Pô, o exemplo disso é o anjo da guarda, né? Mas nós podemos colocar, nós sabemos e nós podemos colocar da seguinte forma: o espírito puro, aquele que não precisa mais encarnar-se num mundo como a Terra, ou até um mundo mais evoluído, mas que ainda necessite de uma vida unida entre as pessoas num planeta pela matéria, similar ao que aqui é a nossa matéria, o que a gente chama de matéria, ele não está vinculado a essa divisão ou essa composição biológica definida por gêneros diferentes. Não, né? Existe muita coisa na teologia a respeito disso quando fala de sexo dos anjos, né? Sim? Então, nós estamos, vamos dizer assim, já para começar a discussão da noite, nós estamos em corpos físicos, com uma identidade biológica de masculino e feminino, de homens e mulheres. E aí existe o seguinte: lá atrás, a gente discutiu isso já foi falado, eu vou abrir aqui um leque para a gente pensar. Lá atrás, lá no início, decorrendo, sendo consequência da evolução biológica animal, é claro que existem funções, atributos diferentes para o organismo masculino e feminino. E aí, o organismo masculino humano, assim como de maioria dos animais, desenvolveu o quê? A aptidão para a força necessária para a preservação da espécie. E o feminino, das habilidades de convivência maior do que a do masculino, necessário para a manutenção a reprodução e a manutenção dessa prole. Daí aquele conceito machista de que a mulher é para cuidar da casa e dos filhos, né? E o homem para as atividades de maior força. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, inclusive, que suscita isso, né? Ah, mas é a suposta fragilidade, sensibilidade do corpo, do organismo feminino, foi generalizado de tal forma que a mulher até hoje leva desse conceito machista a pecha de sexo frágil. E aí, então, na pergunta, lá no Livro dos Espíritos, hoje nós vamos ler, né? Entre a 817 e a 822, trata disso, nós vamos ver depois. E que foi utilizado, então, por esse domínio machista sobre a própria espécie, o outro gênero, e para ser o gênero dominante, né? E a gente vê que
Isso não condiz. Estou provocando, né? Isso pode ser discutido. Estou provocando. Isso não condiz com o conhecimento possível, ou mesmo o que nós já temos hoje, e com o estágio atual, que a gente precisa ultrapassar, como a gente já disse, nesse período de tanta mudança no mundo, né? Essa efervescência toda em torno desse assunto, é por isso, nós precisamos ultrapassar essa etapa. Então, vou colocar isso, deixar vocês. Aí tem mais uma coisa, né? Então, ainda hoje, há determinados meios onde a situação é pior do que a que nós encontramos aqui no nosso país, né? Situações que vai desde esse conceito cultural de domínio masculino, um conceito cultural, que vai desde as piadinhas até o comportamento realmente assim de supremacia masculina sobre o feminino. Mas o que é pior, não para aí. Vai para a violência, vai para vai para homicídios, vai para assassinatos, né? Feminicídios, no caso, como hoje é chamado, né? Coloquei um vídeo hoje, Everton, eu sei que viu, porque reagiu, escreveu lá, os outros viram também, viu, Rose? Quiserem, dentro do que eu coloquei agora e mais o que a gente, observação que eventualmente vocês quiserem, fiquem à vontade para a gente começar a falar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre o espírito. Por isso que eu já falei aqui a respeito da criação do espírito e da destinação do espírito. Houve uma época que nós, na nossa origem espiritual, não era nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher. E haverá lá na frente um momento onde nós vamos olhar para trás e falar, ali estive na carne como homem, ali como mulher, lá como... E aí nós vamos... E não vai existir mais isso. Lá para frente, quando nós não precisarmos mais estar encarnados nesse planeta. Isso vai acontecer fatalmente. Então, sobre isso, vamos rodar. Quem quer falar alguma coisa, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, Davi, eu queria dizer assim que eu estava trabalhando e no meu serviço eu posso assistir, né, com o fone de ouvido, e eu estava só escutando, não estava vendo o vídeo, mas assim, eu fiquei extremamente chocado, né? Eu sabia que esses países, né, árabes, muçulmanos, né, e do Oriente Médio, eles têm esses costumes. Mas, assim, pelo que foi retratado na reportagem, é uma situação degradante. Por isso que eu fiz até aquele comentário. E eu sei que você vai comentar depois sobre o Livro dos Espíritos, né? E o que o Kardec diz aqui na pergunta 818 é exatamente o que eu coloquei lá, que mostra o quanto aquela civilização, né, aquele país, ele não é avançado no ponto de vista moral, né? Eles somente avançaram no ponto de vista material. Mas do ponto de vista moral, a sociedade como si, ela não dá para ver que ela não é avançada. Dá para ver que os conceitos morais ali são bem assim pré-históricos, eu vou dizer, de certa forma. E é muito triste, né? A gente saber que isso acontece no nosso planeta, né? É muito triste e degradante. E eu fico pensando se uma pessoa de boa índole reencarna, né? Em um planeta desse, uma pessoa de boa conduta, consequentemente, irá sofrer muito, né? Mas, assim, que nem eu não lembro o nome da moça que fez o seguinte comentário lá, e eu acredito mesmo no que ela falou, da lei do progresso, né? Eu acredito Daniela. isso, a Daniela, eu acredito que gradualmente, se assim o nosso Jesus Cristo permitir, né? Gradualmente, esses costumes, eles serão modificados. E que assim seja. Eu desejo que o nosso futuro seja muito melhor. Sim. Por isso, uma coisinha.
um planeta ou um orbe em estágio em regeneração, muitas pessoas confundem com um planeta regenerado, uma sociedade regenerada. Não é. Por quantos séculos, milênio, a Terra é um planeta de provas e expiação? Talvez um tempo igual ou talvez muito superior ainda para estar em regeneração. Uma coisa é querer o bem e estar disposto a trabalhar para isso. Outra coisa é conseguir essa mudança plena. Né? Uma coisa é entrar em recuperação, outra coisa é estar recuperado. Regenerar-se é recuperar-se. É a mesma, quase igual. Né? Vamos Eu dizer acho assim. que é exatamente isso que você está falando, Davi. São desvios, né, vamos dizer assim, de conduta por conta do nosso livre-arbítrio, né? Que ninguém realmente vem para ter esse tipo de comportamento, né? Para exercer a violência, ele vem com um propósito diferente, vem com um propósito de se melhorar. Mas, infelizmente, aí chega aqui e tem esse desvio, né? Eu e a Rose, quer comentar, Davi? Pode falar, depois nós Eu e a Rose conversamos. assistimos agora. Eu ia falar depois a respeito dessa questão desses países, né? De como que é essa interpretação dessa lei, dessa moral. Pode falar. Eu assisti agora, a Rose falou que ela assistiu antes. E nem finalizei ali a reportagem, eu já conectei aqui com vocês. Ainda foi exposto essa situação porque era uma pessoa de fora. Né? Sim. E eu penso assim, o que as mulheres criadas nessa cultura, elas passam caladas, né? Caladas e se uma pessoa de fora aconteceu isso, imagina lá. Então, ela sofre, fica quieta porque ela sabe que não adianta ela recorrer, ela falar alguma coisa, né? Então, mas eu acredito que se é permitido, É a cultura deles, né? se é permitido isto por Deus, é porque de alguma utilidade tem para nós mesmos, né? E alguma coisa positiva a gente tem que extrair disso. Até mesmo isso daqui, essa não concordância, essa consciência, e no mínimo a gente vai colocar em nossos pensamentos positivos, em nossas orações, nosso desejo do bem para estes lugares. Osmar, aí na sua casa, como na minha, como na do Júnior, a gente fala assim na minha, na do Júnior e tal, mas impera o feminismo, né? É isso mesmo, Júnior. Aqui o feminino manda tudo, aqui só tem mulheres. Então, exatamente. Isso mesmo. A gente brinca assim, né? Mas é interessante que depois a gente vai ler ali na questão que o Everton citou do Livro dos Espíritos, né? Porque, é claro, aquele, em princípio, a predominância física masculina para a proteção era necessária. Hoje, mais ou menos. Eu vi uma entrevista de um empresário onde ele diz o seguinte, então, que o meu pai era completamente contra mulheres, eles têm caminhões, veículos de transporte, né? E aí começou a aparecer mulher candidata. E o pai dele, imagina, mulher vai sair aí pelo Brasil dirigindo uma carreta, nossa, e tal, e não sei o quê, não sei, como é que vai fazer? Aí vai trocar o pneu. Aí ele começou,
pai, faz os testes. Se ela for capaz de fazer as tarefas necessárias com normalidade, o que nós temos a ver com isso? Então, demorou para mudar. E hoje tem um monte de mulheres naquela empresa que são motoristas, e assim como em outras funções que também eram só de homens, mas especialmente motoristas de veículos de carga, veículos pesados, mulheres ainda são minoria, mas se tiver, já não tem problema nenhum. Então, quer dizer, aos poucos as coisas precisam ir mudando. Por quê? Porque hoje, e olha para uma tarefa que exige, sim, muito físico. E tantas outras que não exige tarefa física nenhuma. Como na Davi, política. A gente citou aqui como na política, como nos cargos de direção, inclusive de órgãos públicos, de escola. Eu sei muito bem disso. Impera machismo. Né? E por quê? Com base em quê? Absolutamente nada. Tradição, machismo por machismo só. Né? Davi, só um comentário rapidinho. Uma vez eu estava indo para o Rio Grande do Sul de avião, né? E aí fui em família, né? Foi eu, o Mikael, meu companheiro, e a mãe dele e o padrasto dele. E aí, no meio do voo lá, a comandante, até então a gente não sabia, ela anunciou que a tripulação era toda feminina. Aí já surgiu, assim, comentários. Ai, meu Deus, nossa, como assim? Né, tal. E até o padrasto Mikael falou, né, alguma coisa ou outra. Só que na hora de descer, né, na hora do pessoal sair do avião, a gente viu, assim, aquelas mulheres, sabe? Nossa, que profissão maravilhosa. Tipo assim, elas representaram muito bem, né? A imagem feminina ali, com segurança, porque não tivemos nenhum problema, e eu acho que isso é indiferente, né? Uhum. Firmeza não discorda de suavidade. Não discorda de uma personalidade ser dócil com firmeza, com postura, com competência, com nada disso. Mas isso é difícil de se emplacar nas mentes que são trabalhadas para ser dominantes pela força, vamos dizer assim, dominantes na marra, né? Então, isso é o que a gente sempre vê em todas essas situações. Bom, mas quem não comentou ainda aí? Osmar, Maria de Lourdes, fiquem à vontade. Quer falar alguma coisa? Tá, a hora que quiserem, pode interromper para falar, tá bom? Deixa eu só colocar uma coisa aqui antes que me esqueça. Por um acaso, o exemplo que nós colocamos naquele vídeo de uma situação absolutamente constrangedora para uma profissional mexicana que estava lá trabalhando na organização da Copa do Mundo, né? Aquela moça, aconteceu num país árabe e ela foi, inclusive, condenada a levar 100 chibatadas. Bom, e ela que tinha sido agredida, o apartamento dela foi invadido, não sei o que e tal, aquela situação. Então, nos cabe falar mas isso poderia ter acontecido, ou situações semelhantes acontecem em todo mundo. Tá? Em todo mundo. Tem um comentário que eu deixei de fazer aqui, mas como a gente está falando de culturas, e isso agora o assunto ficou dessa forma, né? Que ele não escolhe gente. A misoginia, ela é uma coisa muito presente na história do mundo. Tem exceções do ponto de vista de uma ou outra personalidade, não tem exceção do ponto de vista de uma cultura. Não, nessa aqui não tem. A cultura mais antiga dominada por uma mulher que se tem notícia é o Egito da Cleópatra, tá? Cleópatra é a primeira personalidade da história que dominou, que comandou um povo importante na história. Pode ter havido antes dela coisas assim tribais. Mas a rainha do Egito, que comandou o Egito, né? Então é a primeira que se tem notícia. E lá, a cultura não era diferente, mesmo na época da Cleópatra. Então a exceção era ela. Não era a sua cultura ou o seu país, pra você ter uma ideia.
tá? Pode falar, Júlio. E botou uma rapaziada no bolso. Essa mulherada é perigosa mesmo, hein? A gente brinca assim, mas não devemos ter o menor medo disso, né? Se você mulherada, vai em frente mesmo, assim. Por quê? Porque eu acho que aqui, ó, Osmar, tantos anos de trabalho em banco, né? Nós não podemos, não temos, eu acho que se você for sopesar mesmo, comparar, você vai dizer o seguinte, olha, é um absurdo que não sejam melhores aproveitadas. A mulher é subempregada, nos empregos que tem, mesmo quando passa num concurso de igualdade de condições com os homens, como é o caso que eu convivi tanto, elas são preteridas para determinadas situações que são de maior responsabilidade. Tem tudo. Então, a misoginia, ela existe, presente na nossa sociedade, provocada, obviamente, por essa origem de domínio pela força. Não tenho a menor dúvida. Pois não. Pode falar, Osmar. Davi, mas em relação às mulheres, eu acho que a tendência de elas comandar o mundo, viu? Porque em todo lugar, nos estudos, no trabalho, quase em todos os lugares, elas são mais dominantes agora. Simplesmente a gente não aceita mais. Ó, pra você ver, na última agência que eu estava, só eu era homem. O resto era tudo mulher. Você entendeu? Aí você falou, não dá mais, vou embora. Vou me aposentar. Você entendeu? Então, você vai fazer um curso, 80% é mulher. Você vai fazer um negócio, 80% é mulheres. Só que eu acho que ela tem que ser mais dominante, porque capacidade tem, né? Tem tudo para que de um comando de qualquer coisa. Simplesmente tem uma divergência, que eu acho que é puro machismo, em termos de receber. O trabalho é igual, tudo é feito igual. Não sei por que essas pessoas lá de cima acham que tem que receber menos, né? Mas eu tenho certeza, elas vão dominar o mundo. A tendência e o bom é que hoje usa-se muito uma palavra chamada meritocracia, né? Nos círculos empresariais, aí na área dos negócios, na gestão, hoje se chama, antigamente, né, quando eu comecei a falar assim, nos recursos humanos, hoje se chama gestão de pessoas. Até isso, né? Até os termos vão se adequando às novidades, à realidade. Então, o que se pretende, o que eu acho que é o ideal e que é a voz corrente hoje nesse meio, é que a competência, as qualidades, hoje chama-se também as competências, as habilidades e competências, elas sejam consideradas para todos os quesitos, para todas as tarefas, independentemente de qualquer outra forma de análise individual, né, exclusivo, de gênero e por aí afora, tá? Sem racismo, sem misoginia, sem homofobia, sem qualquer forma de discriminação, sem qualquer forma de preconceito. Porque o preconceito, qualquer dele que seja, qualquer manifestação de preconceito que seja, atrapalha muito, em todos os sentidos, em todos os campos, inclusive nas profissões, nas empresas, no desenvolvimento dos negócios, no desenvolvimento dos trabalhos, em qualquer meio que ele se dê, né? Mas deixa eu voltar num assunto aqui. Falou-se aqui em desenvolvimento moral. Vamos supor que eu tivesse nascido nessa encarnação num país islâmico, daqueles dos mais tradicionalistas que tem dentro
do islamismo, que é muito tradicionalista, como a Arábia Saudita e algumas outras repúblicas ou países ou califados que tem ali em volta, como o Iêmen, Omã e por aí fora. São os mais tradicionais. São aqueles onde a discriminação é absoluta, primeiro de gênero, depois de raça e por aí afora. E por todos. E é na lei, na religião, no costume, em toda a sociedade. Está presente em tudo. E as pessoas são assim ensinadas desde que nascem. Do papel de cada um e de como fazer. Então, para aquelas pessoas que estão ali, né, dentro daquele meio, a moral é aquela que está escrita no Corão, exatamente como está. Algumas religiões, algumas dentro do islamismo, tem várias religiões, vocês já ouviram falar, em sunita, xiita e por aí afora. E cada um tem a sua interpretação mais rigorosa, mais literal, mais não sei o quê. Então, assim como existe, por exemplo, católicos, evangélicos dentro do cristianismo, o espírito e tal. E aí, o que ocorre? Para eles, essa é a moral. Então, por exemplo, como aconteceu da história da moça lá. Não ser casada, não ser virgem, ter um relacionamento fora do casamento, como eles assim estipulam, é um crime muito superior a chegar num outro e espancar o outro. Eu fico chocado usando a palavra do Everton, mas é assim que eles entendem. Então, o que acontece? Isso pode nos causar, sim, uma estranheza muito grande, é claro. Agora, é tão comum esse procedimento lá que não dá para a gente fazer uma separação aqui, estando fora desse contexto, do que é a moral de um ou de outro lá dentro. Tá? Tem gente lá que está lá e está... Mas eu não concordo com isso, mas não posso falar nada. Né? É igual o pessoal lá da Coreia do Norte, eles não conhecem outro mundo, eles não sabem nem o que é Google. E hoje na Rússia está a mesma coisa. Na Rússia hoje não tem Google, não tem internet externa aberta, nem nada, só tem aquela interna, aquela que eu divulgo que o Todo-Poderoso quer. O Todo-Poderoso que eu estou dizendo não é Deus, é o Deus, é aquele lá que se acha Deus, né? Mas não é o Deus. Então, é difícil a gente avaliar, tá? Então não vamos entrar nessa seara. Entenderam? Não vamos entrar nessa seara. Nós vamos considerar o seguinte: o ato em si, né? Mais ou menos aquilo que nós falamos ontem, que teve, vocês todos estávamos juntos lá, né? Vamos avaliar a situação no nosso entendimento de as pessoas, a situação ela tem que se mudar, ela tem que acabar, ela tem que se reverter essa situação. Eu vou citar um caso aqui histórico. A China, de 1959, 1960, para cá, período da nova República Democrática da China, né? De Deng Xiaoping, aqueles dirigentes para cá, o que acontece? Ela tinha e tem uma superpopulação, né? A China é um país com mais de 2 bilhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões, 2 bilhões e pouco é na China. Então, é um país com uma superpopulação, com um problema de produção de alimentos, isso lá em 1960, tá? Que estou falando. Há 60 anos atrás. E aí, o que acontece? Eles determinaram o seguinte: o casal que tiver mais de um filho paga imposto dobrado. Era o programa do filho único. E na China é o seguinte: herança é só para homem. Mulher não tem direito a herança nenhuma.
Sabe? Bem dos pais vai para o filho mais velho. Isso é assim há milhares de anos. Aí o que acontece? Nascia o filho do casal e era uma menina. Então, a previdência que o chinês tinha era trabalhar, 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 juntar algum recurso e ter um filho que depois cuidasse dele. E até hoje é assim. É o sistema de previdência do chinês é o filho primogênito. Aí tinha uma filha. Sabe o que acontecia? Abortava ou matava ela recém-nascida. Porque muitas famílias não tinham condições. Durante umas 3 décadas, um genocídio de meninas recém-nascidas ou de abortos, assim, quando eles eram aqueles mais, né, já nas cidades e tal, que conseguiam saber o sexo, isso já para cá, já mais próximo. Lá no início desse processo, era o seguinte: não, vamos tentar ter um filho até ter um filho homem para deixar ele viver. Imagine. A gente consegue, sabe assim, conviver com uma situação dessa normalmente? Então, tem coisas, sabe, que estão muito próximas de nós. Gente, é coisa de uma geração. Muitas das pessoas que viveram essa situação estão encarnadas, estão lá, estão vivos, porque era agora, né? Que perdurou aí até o início dos anos 90, olha só. Então, hoje não sei, tá? Hoje não sei, mas a notícia que tínhamos disso era aquela. A gente, né, época de, a gente estudava essas situações. Então, nós estamos no global, no planeta, muito, mas muito distante de uma sociedade igualitária com relação aos gêneros. Agora, a gente discutiu bastante isso, mas a gente precisa ir para um lado muito importante. E a doutrina espírita? Vamos falar do espírito humano. A gente já fez um insight aqui, é necessário que a gente, nesse encontro, faça isso. Dessa questão do espírito. Aquelas pessoas mais que têm mais arraigadas com relação a esse preconceito de gênero, no caso que já foi chamado de sexismo, de machismo, hoje chamamos de misoginia, que é um conceito mais global, né? O que acontece? Essas pessoas. O que acontece com essas pessoas quando desencarnam? Primeiro que continua igualzinho. Até ser tratado e começar a enxergar realidades novas. Tá? O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Foi a pergunta que Kardec fez ao Espírito de Verdade, que está lá na 817 do Livro dos Espíritos. E a resposta não poderia ser outra. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, ele trata assim, como o homem e a mulher são duas criaturas com gênero diferente. Do jeito que foi perguntado, até por causa da, né, ali as respostas são adequadas ao momento histórico que vive. Agora nós vamos comparar isso com uma coisa que eu só para provocar. Vocês sabem, na lei de Moisés, os 10 mandamentos, né? Qual que é o 10º? Sabe qual que é o 10º? Na tradução mais comum aqui da Bíblia, da nossa língua portuguesa, é assim: 10, mandamento de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
Então, pegou a casa, os servos, os escravos, que era propriedade, o boi e o jumento, os animais, a casa, o prédio e a mulher, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. O que significa isso? A mulher é uma coisa que pertence ao homem, não é? É o que está escrito. A ideia é uma coisa. A ideia transmitida ao médium, Moisés, com certeza é o seguinte: não é só não roubar, não é só não matar. Se você ficar cobiçando, você já está pecando as coisas do outro. A ideia é essa. A ideia é essa. Está correto? Está correto. É um princípio divino. Jesus reforçou isso quando disse: não é só agir. Quando pensa, você já está se contaminando, ou na palavra da época, está pecando, né, conforme a tradução. Está correto. Agora, a tradução do médium para o seu povo, transformando aquilo numa lei social, porque esse era o entendimento da época. Não é? Então, nós não vamos olhar para esse texto e achar que essa forma de expressão é perfeitamente normal, porque é assim mesmo. Não, não é. Não é verdade? Agora, ajustando isso para a revelação espírita. Então, né, Deus não deu a ambos igualmente a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? São iguais. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões, né? Quer dizer, em certas culturas? É a pergunta que o Everton se referiu àquela. Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, que é uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Ou seja, mantém-se aquilo. Então, vamos supor que nós sejamos tradicionalistas aqui e tal, vamos supor que nós vamos fazer lá a lei de Moisés ao pé da letra. Está escrita, é a palavra de... Olha, tem muita gente, viu? Não é só lá, não. Tem muita gente. É a palavra de Deus, está escrito. Deus disse que artigo de fé, sabe? Então, grande parte da população, das pessoas, mesmo muito religiosas, né? Elas acreditam que nada muda. Tem uma coisa escrita milhares de anos atrás e traduzida de tal forma, e é aquilo, e tem que ser aquilo no pé da letra. Isso, obviamente, é um sinal de... Isso não é tradição, né? Isso não é um tradicional, isso é você é ser contra a própria evolução, o próprio desenvolvimento do espírito humano. Né? Vamos seguir aqui, que é importante que a gente leia essas questões. Em seguida, com que fim a mulher, então, é fisicamente mais fraca do que o homem? Essa é uma pergunta feita por Kardec, lá em 1800. Não sou eu que estou dizendo, mas ele talvez considerou assim, uma questão, uma estatística, ou uma questão de por princípio. Hoje nem é bem assim mais. Né? Hoje a gente vê boa parte dos casais que, se tiver umas vias de fato em igualdade de condições, né? Aqui em casa, pelo menos, eu brinco assim, né? Eu falo, ó, se alguém mexer comigo, eu chamo minha mulher, vocês vão se entender. De brincadeira, obviamente, né? Que eu não ia expor
Você vê essa figura. Mas hoje tem essas diferenças. Mas aí a resposta é a seguinte: para assinalar funções particulares, o homem se destina a trabalhos mais rudes e a mulher aos trabalhos mais suaves, e ambos e para que ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Está escrito assim na tradução. Então, aí a outra pergunta, e ele insiste, para provocar, obviamente, para discutir esse assunto. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Aí a resposta: Deus deu a força a uns para proteger o outro e não para o escravizar. Simples assim. Se for. E não é especificamente, a pergunta ele colocou aqui, ele colocou essa resposta, mas ela não é específica para homem e mulher. É entre o mais forte e o mais fraco em determinadas circunstâncias. Pode nem ser fisicamente. Pode ser mentalmente. Pode ser em termos de alguma ação necessária. Não é verdade? Porque tem muitas coisas que podem nos levar a uma certa debilidade. Uma situação interessante, por exemplo, que me ocorreu por exemplo, a nossa própria linguagem. Tem gente que não consegue compreender o outro. Por quê? Porque fala uma outra língua. A gente, né, hoje está vendo muito isso. Muito intercâmbio de pessoas entre países de linguagem, de cultura diferente. E aí uma pessoa que está preparada naquela circunstância auxiliar o outro. E não para explorá-lo. Não é assim? Sabe os lugares que você vai que as pessoas falam assim, é turista, vamos, né? O pessoal vai para se locupletar da ignorância do outro a respeito das situações. Isso é horrível, é a mesma coisa. Então, Deus deu uma força a uns para proteger o outro e não para escravizá-lo. Vamos passar aqui para outra. As funções de que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Ele vai provocando para que saia essas. Sim, e até maior. Ela é quem lhes dá as primeiras noções de vida. Né? Ou seja, receber o outro encarnante, cuidar dele por princípio, por primazia. Não estou dizendo que é a tarefa só da mulher, né, hoje, mas em princípio, historicamente, antropologicamente, biologicamente, tudo isso concorre para isso. Né? Então, por quê? Porque a mulher é mais preparada para isso que o homem. Ela tem essa preparação para isso. Porque, e então, até mais importância o Espírito da Verdade coloca aqui. E os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Ou seja, a pergunta é o seguinte: então nós devemos mexer nas leis aqui para dizer o seguinte: as mulheres têm os mesmos direitos e são iguais aos homens? A resposta: esse é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não querais que os outros vos façam. Citou Jesus, né? Citou Jesus, dizendo aos outros quem? Todos, qualquer. Então, é um princípio que não se aplica só a essa diferença, porque até hoje a legislação ainda, a gente citou alguns países aqui, mas mesmo no Ocidente, mesmo aqui, nos países ditos democráticos, a legislação ainda discrimina. Né? Então, é necessário. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar igualdade de direitos entre homem e mulher? Aí ele foi mais específico. A resposta: de direitos, sim. De funções, não. Não é necessário ter funções exatamente iguais, mas é necessário ter direitos iguais. Né? É necessário que cada um ocupe o seu lugar determinado. Por que ele diz isso? Por causa que, olha, veja bem, essa resposta é de 160 anos atrás. E a sociedade foi tão dinâmica nesse período. Talvez, se fosse hoje, não teria essa ressalva na resposta. Entenderam? Então, por quê? Porque essa questão das funções, é lógico, eles não vão atropelar
aqui, há um cuidado na codificação de colocar as coisas que sejam adequadas a todos os momentos, né? Não se pode atropelar e dizer lá em 1800 que sim, tinha que ser exatamente igual nas funções. Não, nós estamos citando agora aqui no início que ainda hoje aqui nós estamos passando por esse ajuste, né? Hoje, muito menos do que naquela época é necessário essa divisão ou separação, coisas que são específicas de um ou de outro. Então, a regra na época podia ser específico para um século. Alguém já imaginou na França do século XIX ter policiais femininas? As mulheres não tinham direito nem de votar, não eram nem chamadas de cidadãos. Nem lá, nem na Inglaterra, nem muito menos no Brasil, né? Como a gente falou na semana passada, né? A mulher só foi reconhecidamente cidadã em 1932 aqui no Brasil. Isso para algumas coisinhas, né? Como votar, né? No Código Eleitoral de Getúlio Vargas em 1932. Mas dizer lá na Constituição que não há distinção de sexo ou raça ou não sei o quê só em 1988. 1988, ontem, esses dias, né? Muito bem. Parando aqui um pouquinho, vamos voltar. Pessoal, mais alguma coisa? Querem acrescentar essa trajetória da leitura que nós fizemos? Nos comentários? Ô Davi, eu só queria falar aqui, né, nessa própria pergunta 822, um pouco abaixo, o Kardec, o Espírito da Verdade, responde assim, ó, no comentário lá. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto, e por conseguinte devem gozar dos homens os mesmos direitos. Aí Sim. ele conclui. Sim, essa conclusão, obrigado por ter lido, tá? Nós íamos ler essa partezinha final aqui depois, mas obrigado, aí, então já valeu. Então já vamos aproveitar o ensejo, Everton, e colocar isso como uma conclusão. Porque esse finalzinho aqui que o Everton acabou de ler, na minha opinião, é a posição da doutrina espírita para toda essa problemática. Eu acredito que das mulheres mais avançadas que tem hoje aqui entre nós, como as que estão aqui presentes, né? As que estão convivendo conosco, e a gente partilha dessas informações, dessas opiniões, desses sentimentos. Em algum momento, nos milênios passados, elas já tiveram encarnações em corpos masculinos. Assim como alguns de nós, talvez nem todos. Porque o preconceito, esse tipo de preconceito arraigado no espírito, faz ele se demorar mais tempo ao seu gênero e se libertar para assumir posições que só são confiadas no mundo material às mulheres. Mas nenhum espírito encarnado na Terra hoje, nenhum de nós aqui, ou desencarnados entre nós que estão conosco e compartilham dessas mesmas dúvidas, das mesmas dificuldades, desses mesmos sentimentos e sensações, nenhum de nós será um espírito considerado, não vou dizer puro, não, adiantado, né? Vamos pôr assim para os nossos padrões, sem ter desempenhado satisfatoriamente uma vida
algumas, talvez, experiências na carne em corpos masculinos e femininos, igualmente. Portanto, esses longos períodos que muitas vezes o espírito arraigado nessa diferença e nessa supremacia de gênero, estou falando dos homens, essa mudança de postura diante da vida, ela deve ser natural, consciencial, tá? E natural. Ou ele se verá encarnado em um corpo feminino, mesmo que não tenha escolhido. É da lei, não é? Não é da lei que a mudança se dê pelo aprendizado, pela boa vontade, ou então ele vai sendo empurrado pelo contexto? É da lei. Faz parte. Da mesma forma, as mulheres que têm, as que estão equilibradas, têm muito mais já condições naturalmente. E digo, a maioria delas, das que estão tranquilas quanto a isso, tipo, eu sou capaz, não vou ficar brigando, mas eu faço, eu posso, eu vivo. Que é profissional, que é mãe, desempenha. Tarefa aqui, tá bom. A outra lá, tá, no trabalho, tá bom também. E faz. Igualmente competente em todas, equilibrado, inteligente. Essa já passou por essas tarefas todas. Com certeza. Pensem nisso. Né? Então, além de não ter o que não justifique atitudes preconceituosas, misóginas, ainda os machistas correm esse risco de se verem, de repente, numa tarefa de mudança. É lógico que não vão se lembrar disso enquanto estiverem encarnados, mas vão ser atormentados, muitas vezes, daí por essas questões de ter que mudar o pensamento, a ideia, né? Tá certo? Tudo bem? Pode falar. Davi, dentro das minhas leituras da codificação, dos estudos que a gente faz, dentro das experiências que foi proporcionado a mim como aprendizado, eu cheguei na seguinte conclusão, que dentro dessa evolução, dessa caminhada espiritual, esse aprendizado, esse ganho a cada dia, a cada tempo, a cada experiência. Tem coisas que a gente só vai experimentar dependendo do gênero que a gente vier, né? O amor. Vou usar o ápice dos sentimentos, que é o objetivo maior, que foi a nossa primeira proposta aí lá de Moisés, né? É o amor. Eu acho que não tem aprendizado melhor em relação ao amor do que ser mãe, né? Ser mãe. E é desde o animal. E é desde um cachorro, é um gato, é um leão,
a mãe defende o filho assim, ele coloca a vida dela, né? E tem experiências que a gente só adquire, experiências, virtudes que a gente só adquire no gênero masculino. Então, essa caminhada faz parte. E quando isso começa nos estruturar, nos deixar, a gente vai tendo esse ganho de aprendizado, menos importa essa diferença, sabe? Vai ficando menos o respeito ao homem, à mulher. A gente começa a ver o outro como irmão, né? Antes do gênero dele, né? Então, para mim, depende. Eu tive a grande bênção, e com muita gratidão eu tenho, de ter uma mãe igual a Dona Alcione, né? Aquela ali era guerreira, ela era líder, ela não perdia para qualquer um, não. Pode ser homem, mulher, e o respeito que o meu pai tinha com ela. Então, é uma coisa que a gente só ganha na vida, né? Você aprendeu dentro de casa, né, a não fazer aquele conceito de fragilidade, né, do sexo feminino já desde o útero materno. Mas isso é muito bom. Muito bem. Gente, vamos encerrar o nosso encontro. Estamos há exatos 1 hora aqui e eu quero agradecer imensamente a companhia, a participação, a presença de vocês. Nós vamos encerrar esse tópico, essa parte, e com muita gratidão a Deus e aos nossos iluminados irmãos e irmãs do plano superior que estão conosco, começar pelos nossos espíritos protetores, guardiões, e por toda a casa dirigida no plano dos amigos encarnados pelo nosso querido Osmar, está aqui conosco, no plano maior, envolvendo tantas outras ações que, inclusive, nós desconhecemos a sua plenitude, mas a gente imagina tanto trabalho pela quantidade de espíritos que transitam por essa casa, aí tantos trabalhos que isso demanda nesse plano espiritual, pelo nosso querido irmão Gabriel e por todos os dirigentes de grupos, pessoal da cura, pessoal da assistência, o nosso querido irmão André, que cuida dos irmãos encarnados, né, participantes aí dos trabalhos com os desencarnados, entre os quais nós temos a graça de nos incluir como no nosso humilde aprendizado. Então, quanta gente, quantos irmãos queridos que cuidam de nós, cuidam de todos, cuidam dessa casa, de todos que chegam, encarnados e desencarnados, precisando de ajuda. A nossa eterna gratidão, a nossa reverência a todos eles, e da mesma forma a cada um, encarnado e desencarnado, que chega e assume uma função de auxílio, seja ela em que plano for, seja como voluntário, como aprendiz, como nós outros também. Então, todos têm a sua importância, todos, o que importa é a quantidade, é o amor, é o desejo do bem, é a pacificação que nós temos sido chamados a trazer para o nosso meio. Então, muito obrigado a cada um, a todos, e especialmente ao Cristo Senhor, que nos acompanha e nos permite essa oportunidade, esse ensejo da convivência espiritual com todos nesses trabalhos e nesses momentos, mas também
em todos os nossos momentos que nós estamos, às vezes no nosso lar, às vezes durante o sono físico, e estamos ligados nesse processo de aprendizado para o trabalho, para o bem, para o próximo, para a paz. Que todos recebam do Cristo Senhor essa onda, essa brisa de imenso amor e proteção, e muita paz no coração de todos. Muito obrigado.